A graça e a paz, queridos, estamos aqui trazemos aqui a 11ª lição que nós vamos estudar, que é o 7º sinal. Jesus ressuscita Lázaro. Uma lição muito importante que nós vamos estudar a respeito de uma família que amava Jesus, tinha uma comunhão profunda com Ele, era um lugar de refúgio para Jesus, às vezes, pousar. E Jesus também amava essa família. Lázaro, Marta e Maria. Essas três personagens tinham uma comunhão muito profunda com Jesus. Eram amados dele. E como toda família, não quer dizer que por nós amarmos a Jesus, sermos amados por Ele, porque Ele nos amou primeiro, que isso vai impedir que nós venhamos a ter problemas na nossa família. Mas nada que Jesus não resolva. Então nós vamos estudar uma lição muito importante que fala sobre a ressurreição de Lázaro. A morte chegou na casa de Lázaro, Marta e Maria. A enfermidade bateu e levou Lázaro, mas Jesus resolveu a situação. Então, nós vamos aprender uma lição bastante importante, que vai nos ajudar bastante a entender a soberania de Deus. Deus nos ordena na sua palavra que oremos a Ele, mas a soberania é dele. Não ensinamos a ele como deve fazer, mas oramos, pedimos, humilhamos e ele faz do jeito dele. É isso que nós vamos aprender nessa lição muito importante. E também eu não poderia de fazer um pedido a você, que se você não se inscreveu ainda, se inscreva em nosso canal, tá? Nos ajuda aí a continuar divulgando a palavra. Deixa o seu like, é muito importante também o seu like, o seu comentário, da onde você é, para a gente orar por você, pela sua cidade. Nós temos aí essa preocupação de orar para Deus te abençoar, você que tem nos dado a honra da sua presença, tá? Deus te abençoe, continua conosco. Dá um toquinho aí no sininho para você receber novas notificações de vídeos novos. E quando você quiser, você que está no meu canal, quiser ver qualquer vídeo, ou todos os vídeos, tem uns 400 e poucos vídeos, é só tu clicar em cima do meu nome ou em cima da foto, aí vai abrir todos os vídeos que eu tenho aí, você vai clicando só na setinha, você vai vendo quanto você quiser, tá bom? Deus te abençoe. E um detalhe importante é que o nosso vídeo, ele é monetizado, então tem anúncio. E se você tiver paciência de me ajudar, de ver os anúncios, você está me ajudando, porque meu vídeo é monetizado, tá bom? Conto contigo aí, ok? Bem, vamos lá. O 7º sinal, Jesus ressuscita Lázaro. O nosso objetivo aqui, o primeiro, é apresentar a aldeia de Betânia, onde Jesus repousava, onde Marta, Maria e Lázaro moravam. Era um lugarzinho onde Jesus sempre estava ali, né, para atrair menos atenção. E também explicar a respeito do milagre da ressurreição e explanar acerca da soberania de Deus. O Evangelho de São João, que traz aqui a história de Lázaro, a sua ressurreição, está em João capítulo 11, versículo 1 a 3, 4, 14, 17, 39 e 41, 43 e 44, tá bom? E a nossa introdução agora. Bem, nessa lição, repetindo, nós vamos refletir a respeito de um aspecto fundamental da nossa fé em Deus, a quem servimos, a segurança que Ele sempre tem o controle de todas as coisas. Nós que servimos a Deus pela fé, né, nós sabemos que Deus tem o controle de tudo. Quando nós dizemos que Ele tem o controle, nós estamos dizendo que Ele é soberano. Entendeu? Dentre vários atributos morais que Deus tem, um dos principais é a soberania. Ele é soberano. Ninguém deu a Ele primeiro para receber, né? De jeito nenhum.
ele vem de cima. Ele é soberano, é a sua vontade que prevalece. Nós temos que entender isso. Nós que servimos a Deus pela fé, nós temos que entender. Deus não está aí para fazer a nossa vontade, mas para fazer a vontade dele. Nós temos que ser humildes para aceitar. Tá? Então, mas Deus sempre está presente. Ele resolve do jeito dele, mas resolve. Basta a gente aceitar. Muita gente, muito crente não é feliz porque quer que as coisas sejam resolvidas, mas do jeito dele. Não, as coisas vão ser resolvidas através das nossas orações, mas do jeito de Deus. Tá bom? Então, isso aí que a gente tem que entender. Também não há circunstância que venha pegar Deus de surpresa. É igual as pessoas perguntam, se Deus sabia que Adão ia pecar, por que criou? Porque Deus criou eles com a capacidade de tomar decisão. Nem o pecado de Adão, nem o pecado de Satanás pegou Deus de surpresa. Nada pega Deus de surpresa. Ele é onisciente. Ok? Entendeu? Então, o seu poder é ilimitado. Entendeu? Então, seja qual for a origem ou a extensão do dano ou qualquer tipo de mal, nada escapa do controle soberano do Criador. Ok? Número 2 aqui. Número 1, aldeia de Betânia. Bem, nós vamos falar aqui sobre a aldeia de Betânia. Ela estava situada aproximadamente 3 quilômetros ali de Jerusalém, a caminho de Jericó. Ela ficava pertinho de Jerusalém, né? Jerusalém é 3 quilômetros mais ou menos, 2,700, 3. Jerusalém é um lugar assim meio perigoso para Jesus ficar. Que vocês sabem que às vezes tinha que sair de Jerusalém, porque em Jerusalém estavam querendo matar Jesus de qualquer maneira, né? Por causa dos seus discursos, dos seus milagres e o ódio terrível que eles tinham de Jesus. Então, Jerusalém era meio perigoso, mas ali, né, quando ele ia para Betânia, era um lugar assim reservado, como se fosse assim uma pousada, né? Então Jesus ali ficava em paz, ficava sossegado e ficava também guardado, protegido ali, certo? Então Jesus ele sempre procurou estar ali naquele cantinho em Jerusalém, saindo da agitação, né? Que vocês, aquele ministério curto de Jesus de 3 anos e meio, não significa que foi um ministério calmo, tranquilo, né? O ministério de Jesus foi muito agitado, ele não tinha sossego, né? Às vezes o lugar que ele ia dormir era no barco. Acorda, Jesus, cansadão. Para alguém dormir naqueles barcos de antigamente, certo? Naqueles mares agitados, aqueles lagos terríveis, vento e tudo, sol quente, Jesus tinha que estar muito cansado. Então, se por aí você já vê, ele andava morto fisicamente, né? Cansado de tanto atender o povo. Então, quando ele ia para Betânia, ele descansava, né? Ele era bem recebido por Marta, recebido por Maria, por Lázaro. Então, ele ali tinha uma amizade muito grande, eles se amavam, né? Jesus amava eles e eles amavam a Jesus. Então, havia uma reciprocidade entre Jesus e aquela família, né? Feliz é a família, né, que ama Jesus e é amado por ele. Bem, vamos aqui para a parte 2. O milagre da ressurreição. Para a glória de Deus. A expressão glória de Deus aqui tem um lugar central nesse texto aqui, porque o próprio Jesus falou, essa enfermidade não é para a morte, é para a glória de Deus, entendeu? Para que o Filho de Deus seja glorificado nela, está lá em João 11:4. Então a morte de Lázaro foi para a glória de Deus. Para muitos, né, que não se liga às vezes no que Deus fala, ali foi a derrota final, entendeu? Morreu, acabou para nós, para Deus não. Então tem coisa que acabou para a gente, mas para Deus não acabou. Ele pode ressuscitar aquela situação melhor ainda do que era. Então esse entendimento nós temos que ter, que muitas coisas acabou para mim, mas não acabou para Deus. Se eu colocar a minha fé, o que Jesus falou para Marta posteriormente nós vamos ver.
Se creres, tu verás o quê? A glória de Deus. Então tem coisa que realmente aos olhos humanos não tem mais jeito. Mas se você entender que vai ter uma ação de Deus para a glória dele, aí, se creres, nós vamos ver a glória de Deus se manifestar ali. E a família de Lázaro viu a glória de Deus se manifestar ali, conforme Jesus tinha profetizado, né? Jesus, ele profetizou, porque ele foi avisado da morte de Lázaro, ele estava longe, né? Mas mesmo assim ele não se apressou em vir, ele esperou o momento certo. Deus não anda atrasado nem adiantado. Talvez você, meu jovem, você esteja aí com um problema, né? Professor, você está com um problema tremendo aí, você já acha que Deus está demorando. Eu também às vezes acho, mas Deus não demora. E também não anda atrasado e nem adiantado. Deus não chega fora da hora. Deus só chega na hora certa. Entendeu? Então, se tu está com algum problema diante de Deus, diante da tua vida aí, você acha que não está dando para resolver, está demorando, pode deixar que Deus vai resolver na hora certa. Entendeu? Deus não vai chegar adiantado também e nem depois, na hora certa. Fica tranquilo, tá? Basta crer. Se creres, verás o quê? A glória de Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Se não crer, já era. Mas se você crer, Deus vai honrar a tua fé. Entendeu? Então, Maria, ela também não hesitou diante da ordem de tirar a pedra do sepulcro, né? Jesus falou, tirai a pedra. Principalmente, metaforicamente falando, ilustrando a pedra da incredulidade. Muitas vezes Deus não opera milagre na nossa vida por causa da pedra. A gente não quer tirar a pedra. Qual? Da incredulidade, da dúvida. Lê a palavra e a pedra sai. Entendeu? A fé vem pelo ouvir. Ouvir a palavra de Deus. Entendeu? Então Jesus ressaltou justamente esse propósito. Então o milagre, portanto, seria mais evidente, né? O quê? O sinal da sua divindade. Nós estamos estudando esses sinais que Jesus tem feito, que evidencia o quê? A sua divindade. A finalidade é desses sinais de João, esses milagres que Jesus vem realizando no Evangelho de João, são evidências da sua divindade. Entendeu? Quando se fala de divindade, está se falando de Deus. Quando se fala de Deus, está falando daquele que realiza o impossível. Não vamos limitar Deus, não. Vamos deixar Deus à vontade para atuar na nossa vida e fazer o milagre que Ele quiser. Não vamos pôr empecilho para Deus operar na nossa vida. Não ponha empecilho para Deus operar na tua vida. Deixa Deus trabalhar na tua vida do jeito que Ele quiser e você vai ver a glória de Deus. Entendeu? Então, dentre tantos milagres, precisava esse. O defunto Lázaro. É uma coisa interessante, é que o autor coloca aqui com muita sabedoria, é que o que acontece? Jesus, ele disse uma certa ocasião, que Deus não é Deus de morto, é Deus de vivo. Para Deus está todo mundo vivo. Jesus quando falou Lázaro, sai, Jesus não falou defunto, você que está morto, sai. Não. Jesus não chama Lázaro de defunto, de morto. Chama ele pelo nome. Jesus sabia que ele estava morto? Sabia. Mas Jesus não chama ele de defunto, chama ele de Lázaro. Olha só a diferença. Entendeu? Então, não quer dizer que ele não estivesse morto, mas Jesus não chama dessa maneira, né? Aquele filho da viúva de Naim também, Jesus não falou defunto, sai daí, ou morto, levanta. Não, ele fala de uma forma tranquila, jovem, eu te digo, levanta-te. Olha só como é que Jesus trata o morto como vivo, porque ele sabe que ele vai ressuscitar. Então Deus, ele trata assim, entendeu? Com Jesus é diferente, ele trata dessa maneira, não quer dizer que deixemos de considerar nosso ente querido, não é isso. Não, fulano, deixa para lá. Não, morreu, vamos considerar. Mas é dessa forma que Deus trata. Deus não é Deus de morto, Deus não é Deus de defunto, Ele é Deus de vivo, porque para Deus todos estão vivos. Entendeu? Então, isso aqui não quer dizer
né, que deixemos de considerar o ente querido, ter lembrança, inclusive saudade, né? Não, ele está vivo, não tem saudade. Não, ele morreu. Mas no conceito de Deus, não é dessa forma. Entendeu? E falando aos saduceus sobre a ressurreição, é que Jesus falou isso lá em Lucas, capítulo 20, verso 38, que Deus não é Deus de morto, Deus é Deus de vivo. Entendeu? Então, Jesus nunca fala defunto, mas sempre Lázaro. João narrando, ele fala defunto, quer dizer, morto. Por quê? Porque ele estava narrando um fato, então ele tinha que escrever a verdade. Mas Jesus não via dessa maneira. Jesus não era o narrador. Jesus é aquele que estava praticando a ação. Então ele estava se dirigindo a Lázaro. Entendeu? E não ao corpo morto. Isso aqui é importante. Deu para entender? A importância é, Jesus não estava se dirigindo ao corpo morto. Por isso que ele não falou defunto, nem morto. Ele estava se dirigindo à pessoa de Lázaro, que estava vivo. Entendeu? O corpo e a alma saem do corpo. Se morreu, foi embora. O corpo desce à sepultura. Mas você vai para o paraíso. O que Jesus disse para aquele ladrão? Hoje mesmo estarás aonde? Comigo no paraíso. A Bíblia diz daquele rico que ele morreu e foi sepultado. Mas ele estava lá no Hades, mas o seu corpo foi sepultado. Lázaro, o mendigo, né, morreu, seu corpo foi sepultado. Mas os anjos levaram Lázaro para o seio de Abraão. E é nesse conceito, para Deus nós estamos vivos. Agora o corpo está morto lá. Então quando Jesus fala isso, Lázaro sai para fora, ele não está se referindo ao corpo, está se referindo à pessoa que retornou ao seu corpo e foi viver a vida dele até o dia que ele morreu de novo. Só tem uma vez que nós vamos ressuscitar para nunca mais morrer igual Jesus. Quando? Quando o arrebatamento da igreja. Quando nós fomos arrebatados, aí é para nunca mais morrer. Mas nessa vida, se alguém é ressuscitado pelo poder de Deus, ele morre de novo. Tá? A ressurreição presente, Marta demonstrou aqui um profundo conhecimento, né, teológico, mas deturpado. A verdade, né, nosso conhecimento teológico é sempre meio defasado, né? Eu não acredito que nessa terra tenha algum teólogo que tenha um conhecimento teológico completo. Não existe nessa terra um intérprete perfeito da Bíblia. O único intérprete perfeito da Bíblia é o Espírito Santo. Eu entendo Deus como autor da Bíblia. Eu entendo a Bíblia inspirada por Deus. E entendo o Espírito Santo, o intérprete real da Bíblia. Entendeu? Deus é o autor, o Espírito Santo é quem interpreta. Ele é o real intérprete. Agora, é lógico que nós, orientados, limitados, nós interpretamos a Bíblia também. Mas nós não devemos se gabar disso, porque a nossa interpretação não é perfeita. Não existe um teólogo com uma interpretação perfeita. A não ser coisas tão claríssimas, né? Coisas que não tem nem, que até um novo convertido sabe. Agora, certos tipos de interpretações que a gente vê por aí, tem nada a ver. Entendeu? É coisa da cabeça da pessoa. Entendeu? Então a gente tem que entender, aqui o autor traz uma coisa importante, a Maria, deixa eu ver se é Maria, Marta demonstrou aqui, né, um certo conhecimento teológico sobre a ressurreição. Ela sabia que Jesus ressuscitaria no último, falava da ressurreição do último dia. E quando Jesus falou, teu irmão há de ressuscitar, ela falou, eu sei, na ressurreição do último dia. Mas ali Jesus não estava falando da ressurreição do último dia. Ele estava falando daquele momento. Então, às vezes, a gente pode fazer confusão de algo que Deus está falando que é para o futuro e não é. Então, tem coisas na Bíblia que a gente tem que ter muito cuidado para interpretar. Tem que ser mesmo debaixo da unção do Espírito Santo, da sua interpretação.
Então, repetindo aqui, quando Jesus falou, teu irmão há de ressuscitar, a Marta interpretou no último dia. Até certo ponto ela estava certa, mas só que naquele contexto ali, Jesus estava falando da ressurreição que ia ter naquele momento. Entendeu? Então, muitas vezes, de um modo geral, a nossa interpretação é certa, mas dentro do contexto é errada, porque às vezes não é para o futuro, como a gente pensa. Entendeu? Então, todo cuidado é pouco. A gente não deve se apresentar como dono da verdade. É só isso. O que eu quero dizer é o seguinte: nós podemos falhar na nossa interpretação. E por causa de podermos falhar na nossa interpretação, é melhor a gente não se apresentar como dono da verdade, de que só a nossa interpretação é que está certo. A não ser aquilo que a clareza é completa. Aí é diferente, né? Aí é diferente a interpretação. Um dia desse, eu vi um pregador dizer que a cura é do diabo, que se alguém foi curado foi o inimigo. Isso aí é uma interpretação maluca, que o próprio Jesus falou: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, quem crê e for salvo será batizado, quem não crê está condenado. Esses sinais seguirão os que querem meu nome, expulsarão demônio, porão as mãos sobre os enfermos, curarão, e por aí afora. A igreja primitiva cobriu a área dela com milagres. Então, isso aí já é uma interpretação louca. Entendeu? Dizer que quem é curado é do diabo. Onde tem isso na Bíblia? Eu nunca vi o diabo curar ninguém na Bíblia. Se alguém já viu o diabo curar alguém na Bíblia, me mostre. Né? O diabo, ele engana as pessoas até que cura, mas curar não cura não, nunca vi. Me mostra na Bíblia. Então, é preciso a gente não querer generalizar. Temos que tomar muito cuidado, tá? A Bíblia está aí à nossa disposição, mas a gente deve tomar cuidado, não se precipitar nas nossas interpretações e na palavra. A Bíblia é um contexto. Nós não podemos interpretar texto fora de contexto. Entendeu? Alguns já dizem, texto fora de contexto é pretexto. Muito cuidado, tá bom? Então, o texto é claro, ao dizer que quando Jesus viu Maria chorar, moveu-se muito em espírito e também chorou. Jesus era humano, gente. Tinha a sua natureza humana. Jesus nunca abandonou ou nunca perdeu a sua natureza divina. Não tem como o Pai, o Filho e o Espírito Santo perder a natureza divina. Isso aí é eterno, isso é um divino. Agora, ele assumiu a natureza humana. E dentro dessa natureza humana, ele se comportou como um humano. Perfeito, é claro. E chorou. O choro faz parte da natureza humana. Não tem jeito, tá? Então, o texto é claro. Jesus chorou. E não foi vergonha. O homem não chora? Chora. O homem de Deus chora. Tá? Então, foi também de Maria a disposição de levar Jesus ali na sepultura. Está lá em 11:34 de João. A lição espiritual que extraímos aqui é qual? O conhecimento teológico é importante, mas sem quebrantamento não se alcança o coração de Deus. Conhecer a Bíblia teologicamente, interpretar, é bom, mas sacrifícios agradáveis ao Senhor é um coração quebrantado. Entendeu? As pessoas às vezes se tornam tão orgulhosas, né, de se achar um intérprete especial da Bíblia, né? Tem pessoa que é o dono da verdade. Ele não concorda com nada, não aceita nada, que ele já tem a formação dele, a cabeça feita naquilo, então ele não concorda com nada. Eu não concordo. Às vezes as pessoas não estão nem interessadas em saber se eu concordo ou não. Eles querem ouvir o que está escrito, né? Então, Maria era uma pessoa que tinha um coração quebrantado, porque ela tirava tempo aos pés do Senhor para ouvir a palavra. Nunca leia a Bíblia para os outros só. Você vai pregar, preparar uma mensagem para a igreja, mas aprende a ler a Bíblia para você também. Você que é jovem, ou se você está começando agora, aprenda primeiro a ler a Bíblia para você. Para você. Aí depois para os outros. Isso é o importante.
Porque tem pessoas que só lê para outro. Quando vê, já era. Ele não, cai, erra. Por quê? Porque ele nunca leu a Bíblia para ele, nunca procurou viver o que está escrito, mas só ensinar as pessoas. Lê para os outros não, lê para outros, mas lê para você também. Certo? Então, aprenda aos pés de Jesus primeiro. Tá? Vamos para a última parte aqui. Acaso ou propósito? Aqui o estudo das Escrituras nos faz entender que Deus não faz nada por acaso. Entendeu? Isso aí não existe. Sempre tem propósito. Deus nunca vai fazer alguma coisa e não era nem para fazer isso. Nunca vai existir. Deus nunca vai falar, que isso? O que eu fiz? Não, Deus não faz nada por acaso. Deus não faz nada precipitado. Deus não faz nada fora da hora. Deus não faz nada antes da hora. Deus não faz nada depois da hora. Deus faz tudo no tempo certo. E tudo que Deus tem um propósito perfeito em todas as coisas. Deus é perfeito em todas as suas atitudes. Às vezes o homem na carne, ele acha defeito nas atitudes de Deus. Mas Deus não devia ter feito assim. Deus devia ter feito assim. A pessoa não fala, mas às vezes pensa que seria melhor Deus ter feito assim e não assim. Então as pessoas botam até defeito na forma de agir de Deus, que é um erro tremendo, né? Deus é perfeito em todas as suas atitudes. Então, o homem tem deixado os seus caminhos, né? Os caminhos de Deus, e busca atraí-lo através de seus atos soberanos, cabendo a nós responder esse chamado. Então, quando Deus nos chama, responde, né? Quando nos rendemos inteiramente a Deus, passamos a experimentar a sua boa, agradável e perfeita vontade. Então, quando você aceita os desafios de Deus, você sente que Deus está te chamando, você sente que Deus tem algo preparado para você fazer, se rende, se entrega a Ele, que você vai ver que bênção que vai ser na sua vida. Entendeu? A Bíblia diz, resistir ao diabo, não a Deus. Olha só o que a Bíblia diz, sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir o diabo, ele fugirá de vós. Quando Deus te chamar, se rende na vontade dele. Entendeu? E quando você se submete a Deus, você é abençoado. Porque você tem duas opções, ou você se submete ou resiste. Mas a Deus se submete, ao diabo resiste. Não tem outro caminho. Entendeu? Isso aí a gente temos que fazer. Quando você se submete a Deus, aí você encontra a razão de viver, você encontra o verdadeiro propósito que Deus tem para a tua vida. Porque muitas vezes as pessoas não sabem o que Deus tem para a vida dele, porque ele não se submete, ele não dá lugar, entendeu? Ele não procura entender a verdadeira vontade de Deus na vida dele, porque a vontade de Deus, gente, é boa, agradável, perfeita. E por que muito crente não experimenta essa boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Porque não quer se submeter. Sempre a vontade dele própria é que prevalece acima da vontade de Deus. Assim, querido, a gente não chega a lugar nenhum. Se submete à vontade de Deus. Os propósitos de Deus são maiores. Os pensamentos dele é maior, o propósito dele é maior. Tudo de Deus está acima da gente. Nós somos humanos, nós não somos oniscientes, não. Então, vivendo os propósitos de Deus, viver os propósitos de Deus, não quer dizer que vai ser a tua vida uma mil maravilha. Não, a partir de hoje, eu vou viver dentro do propósito de Deus, vou fazer tudo o que Ele quer, mas também não vou sofrer, minha vida vai ser só alegria. Não, no mundo tereis aflições. Você ser obediente a Deus em todos os aspectos, não significa que a tua vida vai ser um mar de rosa. A vida de Jesus não foi, a dos apóstolos não foi, dos homens de Deus em toda a história da igreja não foi, e a nossa não vai ser também. No mundo tereis aflições, mas vamos ser animados. O mesmo Jesus que venceu, capacita a gente para vencer também. Você foi chamado para vencer. Se você sofre, foi chamado para sofrer também. Mas você, acima de tudo, você é mais do que vencedor. Entendeu? Você pode vencer tudo. Com luta, sem luta, com prova, sem prova. Você é mais do que vencedor por aquele que te amou. Está entendendo?
maior que está em você do que o que está no mundo. Você pode vencer tudo pelo poder de Deus. Tudo posso naquele que me fortalece. Ou outra tradução, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eis que eu ponho diante de ti uma porta aberta que ninguém pode fechar. Deus coloca diante de ti uma porta aberta. Entra por ela, em nome de Jesus. Tá? Lázaro, amigo de Jesus, estava enfermo. Bem, isso aí nós já falamos, certo? Então, o que acontece? Era plenamente possível, né, que o mestre chegasse a Betânia a tempo de curá-la. É o que todo mundo... A lógica, qual é a lógica? Mandei avisar Jesus que Lázaro está doente e é doença de morte. Qual é a lógica? Jesus amava Lázaro, Marta e Maria. Lázaro, Marta e Maria amavam Jesus. Qual é a lógica? Jesus vai vir imediatamente e vai curar. Pronto, está resolvido. Aquele que tu ama está enfermo. Ponto final. Mas só que Deus não trabalha com lógica. A lógica humana, ela não se encaixa na lógica divina. Entendeu? Não adianta você querer botar parâmetro para Deus. Eu vou orar, vou falar com Deus e Ele vai fazer assim, assim, assim. Ih, filhinho, tu já errou o alvo. Já errou o alvo há muito tempo. Ele amava, mas ele tem o propósito dele, a forma dele agir. Não bota parâmetro para Deus, não mostra para Deus como que ele tem que fazer alguma coisa. Não, ele vai fazer do jeito dele. E essa lógica que nós colocamos para Deus agir a nosso favor, não funciona para Deus. Não funciona. Se a lógica funcionasse, o Filho de Deus não ia morrer numa cruz. Não tem lógica para Deus da forma humana, como eu imagino. Entendeu? Assim como eu imagino, Deus vai fazer do jeito do meu jeito? Não. Lázaro está doente e com certeza Jesus vai vir me curar. Ele não veio. Ele veio 2 dias depois que Lázaro estava morto. Tem lógica isso? Não. Ele já morreu. Não tem lógica para mim, mas para Deus tem. Entendeu? Então a gente tem que entender como Deus age. Nós temos que orar e confiar. Agora, deixa ele fazer do jeito dele. Está entendendo? Deixa ele fazer do jeito dele. Entretanto, né, a enfermidade de Lázaro, a sua morte, tinha um propósito definido. Qual era o propósito principal da morte de Lázaro? Que Marta e Maria nunca iam entender. Era para a glória de Deus. Aonde que uma morte vai glorificar a Deus? A de Lázaro. Tudo depende, gente, do propósito de Deus. Aceita o propósito de Deus. Deixa Deus fazer como Ele quer. Talvez você está com um problema aí, esperando Deus agir dentro da tua lógica. Pode ser no seu estudo, na tua faculdade, na tua profissão, uma enfermidade, um problema conjugal, espiritual, um problema com um filho, familiar. Pode ser o que for. Você está esperando Deus agir dentro da lógica que você já programou na tua cabeça. Mas Deus não vai agir dentro dessa lógica. Deus vai agir do jeito dele. Entendeu? Deus vai agir de uma forma que não é você que vai ser glorificado, o que orou. Deus vai agir de uma forma que quem vai ser glorificado é Ele, que resolveu o problema. Entenda bem. Não é quem ora e tem resposta da oração que é glorificado. Deus não dá essa glória para ninguém. Quem vai ser glorificado é quem resolveu o problema. Amém? Amém. Bem, vamos encerrar. O soberano intervém. Então, Lázaro havia sepultado, né? E alguém falou para Marta, alguém falou para Jesus, foi Marta. Já cheira mal, porque já é de 4 dias, não tem lógica isso. Já cheira mal, que lógica tem isso? Na nossa visão, não, mas na de Deus tem. Entendeu? Então, isso fala do risco que corremos nesse mundo frio, incrédulo, onde vai se esvaindo a nossa fé em Deus que intervém a vida humana. Já cheira mal, Senhor, não mexe mais com isso não. Talvez você fale, aquele cara ali não tem mais jeito não, Senhor, deixa ele para lá. E, Senhor, esse problema aqui não tem mais jeito não. Tem sim, querido. Já cheira mal para você. Mas para Deus não está cheirando mal não. Para Deus está na hora de resolver o problema. Tem coisa que para você já era, tu não resolve mais. Já para você
Para você já cheirou mal, não presta, não tem mais jeito, não adianta. Mas para Deus não está cheirando mal. Para Deus está chegando a hora de resolver. E o nome dele ser glorificado. Amém? Então, querido, não vamos ser descrentes. E nem vamos ensinar a Deus como ele deve fazer. Vamos crer, vamos confiar e vamos deixar ele fazer do jeito dele. É isso que Deus quer, que você tenha coragem de crer, que você tenha coragem de deixar Deus fazer do jeito dele. Vou repetir para não ser enfadonho, mas vou repetir mais uma vez. Já cheira mal para você esse problema, mas para Deus não cheira. Ele vai resolver esse problema em nome de Jesus. Deixa Deus fazer do jeito dele, entendeu? Deus, ele não quer saber disso. Não é incomum ouvir os cristãos que já creram. Quanta gente já creu em Jesus, não crê mais, já cheira mal. Quantas pessoas não crê mais em milagres, já cheira mal. Quantas pessoas não crê mais no batismo com o Espírito Santo, com evidência de falar em língua, já cheira mal. Mas a evidência está aqui, querido. Há um tempo certo para todas as coisas. O exemplo disso é o desinteresse pelas coisas de Deus. Vamos se interessar pelas coisas de Deus. Deus não está interessado em assuntos tão relevantes que terá algum interesse de nos dirigir os nossos estudos e profissão. Deus quer cuidar de todas as áreas da gente. Deus quer cuidar, te ajudar na tua profissão, na sua vida financeira, na sua vida espiritual, ministerial, conjugal. Há uma teologia aí que Deus só quer saber da tua vida espiritual. O resto, você se vira. É mentira isso. Deus tem cuidado de vós, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Guarda isso no teu coração. O mesmo Deus que cuidou de Lázaro, mesmo depois de morto, cuidou de Marta, cuidou de Maria, é o mesmo Deus que vai cuidar de você e está cuidando, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Deus não quer que toda a nossa vida seja, Deus quer que toda a nossa vida ela seja para a sua glória. Se ele se interessa por nós por inteiro e espera uma entrega total de cada um. Se entrega a Deus de todo o coração. Você vai ver que mudança que está a vida. As pessoas vão se espantar contigo. Quem é? É esse aí? É. Porque ele agora se entregou a Deus de todo o coração. Amém? Então, que Deus te abençoe, tá? Que Deus te abençoe. Amar a Deus não significa isenção de prova e de luta, mas significa segurança no amor de Deus, tá bom? Deus te abençoe. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Não se esqueça de assistir os nossos anúncios, que o nosso canal é monetizado. Você assistindo os anúncios me ajuda. Compartilhe. E até a próxima lição de número 12, em nome de Jesus. Um abração, tá? Tamo junto.